Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Obrigado, Senhor, por não nos abandonar nunca, mesmo quando nós não merecemos seu amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Piedade, Pai. Perdoa todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Nesse dia, Pai, nós queremos Te agradecer por tudo que tem feito, por tudo que Tu és e por tudo que Tu faz por nós, mesmo quando nós não merecemos. Abençoa, Pai, essa mensagem, abre os nossos corações e os nossos ouvidos, dai-nos sabedoria e envia o Seu Espírito Santo para que tudo seja transformado e renovado. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelo simples fato dele te amar, pelo simples fato dele não ter desistido de você? E olha que motivo não faltou. Quantas vezes nós não sabemos o que é o certo, mas preferimos simplesmente fazer o errado, porque aparentemente é mais gostoso. Só que a questão toda é que nem aquela noite que você passa bebendo, e o outro dia, e a dor de cabeça, e a ressaca, o outro dia praticamente você perdeu. E se eu te perguntasse o que aconteceu na noite passada, mal você lembraria. É curioso quando o que o mundo oferece, além dele não dar lembranças, ele tem um custo muito alto. Custo financeiro, um custo de vida, um custo que causa uma dependência. E quantos não estão dependentes? E quantos não podem simplesmente escolher o que querem fazer? Seja numa sexta-feira ficar em casa, quieto. Mas não, é como se algo tivesse ali atentando, como se tivesse algo ali dizendo: olha, se você não sair você vai perder alguma coisa. Como você pode perder alguma coisa se tudo que você faz você não lembra o que você fez? Parece que de alguma forma a gente está possuído, a gente não vive, a gente reage a impulso e a estímulos. E o mais curioso é que a gente nunca para questionar, a gente nunca para pensar. A gente simplesmente vê as contas aumentando, a gente simplesmente vê a vida se afundando, a gente vive uma busca como se para nossa felicidade fosse necessário ter alguém, mas mesmo quando a gente tem alguém, a gente não encontra essa felicidade. E no meio disso tudo existe um Deus que na sua essência ele é amor, um Deus que ele foi feito para caber exatamente dentro de você, um Deus que tem o tamanho do teu coração, um Deus que entende os teus sonhos, que entende os teus problemas, um Deus que, com Ele, te torna perfeito, a realizar toda boa obra. Sem Ele, nós não somos nada. E esse Deus, Ele nunca deixa de acreditar em você. Se você notar na Bíblia, existe um único pecado que Ele é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia? É eu ficar falando mal do Espírito Santo, isso Deus não tolera. Mas, numa pessoa chegar a falar mal do Espírito Santo, ela tem consciência do que ela está fazendo. É diferente de uma pessoa que peca sem saber, ou peca muitas vezes porque não encontra outro caminho, porque não encontra uma palavra, ou porque simplesmente não tem bons exemplos perto. Nós somos imitadores muitas vezes daquilo que nós vemos. Se perto de você só tem pessoas se destruindo, você acha que você vai viver como? Se perto de você tem pessoas que fumam, pessoas que bebem, pessoas que muitas vezes usam droga, pessoas que mentem, pessoas que não levam nada a sério, sabe? E acham normal. Ainda elas se reúnem, se combinam, trocam experiências e tudo. Para que lado você acha que você vai evoluir? Só que a questão toda é quando Jesus morreu, Ele morreu por nós. E nós ainda éramos pecadores porque nós não conhecíamos essa parte de Deus, essa parte do amor. Se a gente olhar no Velho Testamento inteiro, era necessário ter sacrifício. Tinha toda uma doutrina, tinha todo um monte de rituais para que aquilo fosse possível. E com a vinda de Jesus, tudo isso foi abolido. Trocou o sacerdote, trocou a forma de se fazer. Lá em Romanos 8, versículo 38 e 39, na minha percepção, é uma das passagens mais importantes, porque ela quebra muitos paradigmas que
muitos pregadores, muitas pessoas da igreja têm um equívoco em achar que Deus ele simplesmente vai deixar de te amar por alguma coisa, como se ele não fosse, se não existisse o perdão para certos tipos de coisa. Talvez a tua vida hoje ela esteja em pecado. Talvez hoje você não tenha o discernimento, nem a sabedoria e nem a força que o Espírito Santo dá para que você possa viver de outra forma. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Jesus não veio aqui para te condenar, nem para mostrar o seu pecado, nem para falar, olha, vai e se limpa, quando você voltar você vem me adorar. Não, ele não faz esse tipo de coisa. Quanto a isso, você fica tranquilo. E eu vou ler na Bíblia isso para você que eu tô falando. A passagem, ela diz assim: pois estou convencido que nem mesmo a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Tá bem claro, nada, nada pode nos separar. Então você escreve isso dentro do teu coração quando alguém dizer que você não é digno. Deus, ele não tolera o pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que destrói a nossa vida. É tudo aquilo que impede a continuidade da obra de Deus. Isso é pecado. Mas tudo bem, todos nós chegamos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Erra mais aquele que acha que é santo. Esse, a consciência está morta. Está morta porque parece que ele esqueceu tudo aquilo que Deus diz para pregar o que ele acha. Porque na verdade, qual é o problema quando a gente lê essa passagem? O problema é que ele, por seguir há mais tempo Jesus, quer ser maior que você. É engraçado, né? Tem uma passagem que fala que os últimos serão os primeiros. Né? Por que será que Deus diz certas coisas? É para que a gente não se glorie de nada. Se eu achar que pelo fato de eu estar lendo a Bíblia mais vezes que você, eu sou melhor que você, de forma alguma. Nós estamos vivendo em tempos diferentes. Vamos imaginar que eu pego uma semente de feijão uma semana atrás e ponho na terra. Você pega um mês depois e põe na terra. Qual é a diferença? O tempo. É a mesma semente. Elas vão nascer em tempos diferentes, mas vai nascer a mesma coisa. Deus, ele nos olha enquanto semente. O tempo é nosso. O tempo é nosso. Não adianta a gente olhar e achar que o tempo mudou a natureza daquilo que ela é. Ela sempre foi e sempre será uma semente de feijão. Então não adianta a gente querer ficar de forma quantitativa. Estou há mais tempo na caminhada. Cara, as pessoas que eu conheci com mais tempo de caminhada, para mim são as piores pessoas. Porque elas esqueceram o fundamento. Elas se acostumaram tanto com Deus que perderam o respeito. Nota para você ver, eu sempre posto diversas músicas, gosto de ouvir diversos cantores, sejam pessoas mais novas, sejam pessoas mais velhas, mas infelizmente as músicas de hoje, elas estão muito humanizadas. Não tem mais aquele respeito por Deus, é como se Deus fosse simplesmente um sentimento. Uma coisinha boa que eu sinto quando eu oro. Cara, nós estamos falando de salvação, de eternidade, de uma mudança de vida, de melhor comportamento, de louvor, de adoração. Cara, são coisas que a gente faz no dia a dia. Que simplesmente, talvez, eu ficar lá, oi Jesus, não vai dar certo. Sabe, a gente precisa começar por algum lugar. Começar, mas não é o suficiente. Não adianta a gente achar que com essa espiritualidade rasa, a gente vai conseguir ter uma mudança de vida plena. E não é à toa que as pessoas que cantam as músicas não mudam a própria vida. Não aprenderam o fundamento que nós temos aprendido aqui, que a maior relação que nós devemos ter primeiramente é com Deus. E que se a outra pessoa também não tiver essa relação com Deus, a nossa relação não vai dar certo enquanto pessoas. Não adianta a gente ficar olhando isso e achando. Cara, Adão e Eva estavam na presença de Deus. Deus pediu uma única coisa, olha, não faça isso. Não deu certo. E é curioso que eu comecei a ler a Bíblia de novo hoje. E sempre que a gente lê, a gente acha alguma coisa. Naquele mesmo jardim que tinha a árvore do fruto do bem e do mal, que era o fruto que eles comeram, tinha uma outra árvore, que é a árvore da vida.
Essa árvore da vida, ela é citada lá no Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia também. E lá, quando tem Nova Jerusalém, as pessoas que vão viver a eternidade com Deus vão comer desse fruto. E olha que curioso, no mesmo jardim que tinha a árvore do bem e do mal, que Adão e Eva, estava essa árvore lá dentro, do fruto da eternidade. Só que Deus, ele não disse para que eles não poderiam comer desse fruto da eternidade. Ele só disse que eles não poderiam comer do fruto do bem e do mal. Percebe que as duas árvores estavam lá dentro. E até na hora de escolher, eles escolheram o errado. Pensa, o que vai garantir a eternidade é a mesma coisa. Quando eles foram expulsos do jardim do Éden, foram para que eles não pudessem comer dessa árvore e voltar a ser imortais. E se você notar lá na passagem, está em Gênesis, se eu não me engano, 3, finalzinho do versículo, Deus, ele coloca querubins e ele coloca pessoas para vigiar essa árvore, porque essa árvore é o que vai garantir para nós essa imortalidade. Olha que coisa curiosa. Eu nunca tinha me atentado a isso, eu nunca vi ninguém pregando isso, também não teria nem como, porque eu não escuto pregação de outras pessoas, mas isso me anima muito, em perceber que quantas vezes na nossa vida as duas escolhas estão lado a lado e a gente sempre escolhe para o lado errado. Só que diferente de nós, Deus sempre escolhe por nós. Deus, ele sempre está conosco, mesmo quando nós estamos dando as costas para Ele. Lá em Efésios 2, versículo 3 e 5, a palavra de Deus diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Percebe que na passagem inteira, Deus, ele deveria estar irado com a gente, porque nós não tínhamos o comportamento certo, o pensamento certo e não vivíamos da forma certa. Mas mesmo assim, apesar de tudo, Deus fez o sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos. E é esse sacrifício que nós não podemos desperdiçar. E essa oportunidade que você está recebendo hoje que você não pode desperdiçar. O que você não pode achar é que o seu pecado é maior que a misericórdia de Deus. Isso não é um vale night, peque quanto quiser, de forma alguma. Mas é para que a gente possa entender a natureza de Deus não é a nossa. A nossa natureza é muito doidinha. Ai, me falou que eu não gosto. Ai, bloqueio. Ai, porque não sei o quê. Ai, cara, realmente, enquanto humanos, nós somos exatamente assim. Enquanto seres espirituais, que nós temos um amor imensurável de Deus, isso não cabe mais no nosso comportamento e na nossa alma. Talvez o que você precise fazer é se afastar das pessoas que não querem saber de Jesus. Como diz lá em Coríntios, que comunhão há de existir entre as trevas e a luz? Nenhuma. Não tem como a gente servir a dois senhores. Não tem como a gente estar com Cristo e estar com coisa. Não tem como você se relacionar com uma pessoa que ela não quer saber de Deus, que ela acredita em horóscopo, que ela é mística. Ai, porque... sei lá, né? Eu preciso... Não sei nem se eu devo ler sobre essas coisas, mas... Cara, mas é uma viagem tão grande. Ai, meus cristais. Ai, tem uma energia no lugar. Ai, porque... Ai, tô harmonizado, equilíbrio. Cara, onde você vai chegar com isso? O dia que a tua mãe, teu pai, qualquer pessoa da tua família estiver doente, põe os cristais lá para ver se resolve o problema, ou você vai ajoelhar no chão e orar para Jesus vir? Porque na hora que o bicho pega, eu só conheço Jesus. Na hora que o bicho pega, aí lembra que tem igreja, aí lembra que tem um pai, aí lembra que tem tudo. Enquanto não, tá lá vivendo. Beleza, fica lá brincando, profanando as coisas de Deus. Lembra sempre disso, de verdade. Você está recebendo uma oportunidade. Eu estava ontem conversando com meu amigo e ele me disse, olha, eu ouvi num áudio que você tinha dito que em 3 meses, se eu continuasse ouvindo a mensagem todos os dias, lendo a Bíblia e buscando a Deus, minha vida ia mudar. E eu tô há 3 meses daquele dia e realmente a minha vida mudou.
tanto que eu não consigo mais nem reconhecer aquela pessoa. 90 dias. E quantas vezes o tempo não tem passado e você não tem nem notado? E depois de 90 dias você continua o mesmo. Deus, todos os dias, Ele está te dando uma oportunidade de você entender o amor dEle, de você entender que a misericórdia dEle pode te levar até os céus, que Ele pode mudar a tua vida, mas para isso Ele depende do teu sim. Estava pensando uma coisa. Você imagina se Noé tivesse recebido o propósito de construir a arca e ele simplesmente falasse: ah, não quero, não acredito nisso. Não teria mais ninguém hoje. Não teria mais ninguém. É pelo sim de algumas pessoas, é por acreditar na mensagem, é por ter a esperança que hoje nós conseguimos realmente viver essa plenitude de tudo aquilo que Deus diz. É pela loucura de alguns, é pelo amor de alguns. É quando uma pessoa faz algo sem interesse que você percebe o quanto Deus está agindo no coração e na vida dessa pessoa. Porque enquanto eu tenho uma razão para fazer as coisas, a própria razão se justifica. Mas quando eu não tenho razão para fazer o que eu faço, é o próprio Deus agindo em mim. Então que nós vivamos pelo amor que Deus nos dá, não pela razão, mas pelo Espírito. Pra gente não faz problema ficar com o prejuízo das coisas, de forma alguma, se no final a gente puder ter a garantia, ou não, que a gente possa pelo menos tentar comer o fruto da árvore da vida. E para que a gente possa viver essa eternidade ao lado do Senhor e ao lado de todos aqueles que morreram na esperança de nos reencontrarmos novamente. O céu é apenas para aqueles que amam. O inferno é para quem não está nem aí. Amém? Bom dia.